Mais uma informação, mudando de assunto, a ministra do Turismo de Lula, Daniela Carneiro, gastou mais de R$1 milhão em gráficas que não existem em seus endereços fiscais. Esse gasto ocorreu em sua última campanha para a Câmara dos Deputados. As informações são do portal Metrópolis. As gráficas pertencem a um ex-assessor de Belford Roxo, onde Vaguinho, marido de Daniela, é prefeito. Na Rubra Editora Gráfica Limitada foram gastos R$561 mil em recursos do fundo eleitoral. Já na Printing Media Limitada, o gasto foi de R$530 mil. Felipe de Souza Pegado é o dono das duas gráficas. Ele foi assessor no setor de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo em 2021, de acordo com o Diário Oficial do município. A assessoria de Daniela disse apenas que as contas da ministra foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Kobayashi. Bom, a gente vê que já nesses 16 dias de governo que a gente tem uma ministra que está desgastada, aliás, a mais desgastada dentre os demais destes 37 ministérios, né? A Daniela agora, na segunda semana consecutiva, tem que vir a público se explicar sobre acusações contra ela. A gente viu recentemente uma acusação feita na imprensa de que ela teria algum tipo de envolvimento com milícias no Rio de Janeiro. Veio a público, se defendeu, teve inclusive alguns do governo que vieram também defendê-la dessas acusações. Agora, nessa semana, mais uma acusação de possíveis irregularidades nessas despesas, que passa de R$1 milhão em relação a gráficas durante a sua campanha, gráficas que não fazem serviços gráficos, aparentemente. Então, ela tem que se explicar novamente e ela não tem esse prestígio todo para segurar o seu cargo de ministra. Pode ser uma das primeiras aí no decorrer das semanas a deixar o ministério já nesse início de governo. E por que ela é a ministra do Turismo, né? A gente precisa saber de onde veio a ministra do Turismo nesse governo Lula. É uma indicação política, aquela discussão antiga, né, de nomes técnicos ou nomes de indicação política para os ministérios. E ela veio de indicação do União Brasil para compor o ministério do presidente Lula, em troca, é claro, de apoios, como teve, por exemplo, o apoio da União Brasil na aprovação da PEC de transição, a PEC que estoura o teto em 160 bilhões. E mesmo com essa indicação, não só da Daniela, mas como de outros ministros, o União Brasil não garantiu que fará parte da base aliada do governo no Congresso. Então, tá aí, esse jogo de indicações políticas que está culminando agora nesse início de governo, já com um nome bem balançando neste Ministério do Turismo. Indicação política, indicação técnica, besteira, né? Que diferença que isso faz, gente? Não faz diferença nenhuma. Eu queria aproveitar e chamar a atenção para um outro ângulo dessa notícia. A legislação eleitoral brasileira é provavelmente uma das mais complicadas do mundo. Eu já fui candidato 2 vezes, eu sei do que eu estou falando. A legislação é tão complicada que eu arrisco dizer que todo mundo que é candidato uma vez a cargo público se sente refém da legislação. Porque a não ser que você conte com a assessoria de um excelente escritório de advocacia eleitoral, você provavelmente corre o risco de, involuntariamente, estar violando algumas das milhares de regras e leis que existem sobre campanha no Brasil. Presta atenção nisso. Todas as contas de todos os candidatos a cargos eletivos no Brasil têm que ser revistas e aprovadas, inclusive daqueles que não foram eleitos. É uma imensa máquina burocrática que funciona a cada 2 anos, consumindo um enorme volume de dinheiro público. E ainda assim, problemas acontecem. E ainda assim, um dos problemas mais tradicionais, né? Eu acho que depois o Zé Maria pode comentar sobre isso, ele deve ter muita história para contar sobre gráfica, né? É uma das coisas que a gente mais escuta falar, da gráfica que não imprimiu nada e está nas contas de campanha. Como é que, apesar de tanta lei, tanta legislação, tanta fiscalização, tanto conferir de contas, esses problemas se repetem? A resposta já foi dada há milhares de anos pelo historiador e político da Roma Antiga chamado Tácito. Tácito disse: quanto mais corrupta é uma nação,
mais leis ela tem. Diga, Zé. É impressionante que a legislação brasileira, ela desce mesmo a detalhes e complica tudo. Um fiscal, por exemplo, da Anvisa, ele pode fechar qualquer hospital, porque a legislação é tão complexa que não dá para cumprir. Então, se o fiscal mal intencionado chega, vou fechar este hospital, ele encontra lá uma torneira fora de lugar, uma lavanderia que é onde a roupa sai para um lado e entra por outro, enfim. E isso está acontecendo sim, Mota, você tem toda a razão na legislação eleitoral. Mas é que esse dinheiro aí, nós temos hoje, ninguém debateu isso, mas nós temos hoje um financiamento público de campanha eleitoral. Isso é dinheiro público e, como tal, não se privatiza na primeira esquina. Ele continua dinheiro público. E aí, gastar R$1 milhão em papel é exagero. Ninguém nem usa mais papel. Os investimentos hoje são diferentes. O Mota foi candidato, usava muito papel. Hoje, Mota, se você for candidato, você vai usar dinheiro em internet, em outras aplicações que não o papel. Mas encontraram uma maneira boa de lavar dinheiro, que é o tal do papel. A gráfica que existia antigamente, onde muita gente investia. E, veja bem, o Ministério do Turismo, ele, no governo do presidente Jair Bolsonaro, lá atrás, o Marcelo Álvaro Antônio foi vítima de investigação insistente e tal, porque ele usou o dinheiro do partido para a campanha dele, inclusive como se fosse para a campanha eleitoral de mulheres. De novo, a legislação exige a aplicação das cotas em candidatas, então colocam candidatas laranjas para pegar o dinheiro e gastar no outro candidato. Nesse caso aí, fica evidente que a conta não fecha, né? E quem está mandando no Ministério do Turismo é o Vaguinho, o marido da ministra, e o presidente do União Brasil, né? Então, eles estão ali vendo o que está acontecendo, mas isso aí, gente, é fogo amigo, são debates políticos que acontecem num governo desconexo assim, é o tal do quasímodo, que é quase uma coisa, quase outra, mas que não é nada. Então assim, isto é o resultado de um loteamento político daqui da esplanada dos ministérios. Eu sou um crítico de primeira hora do financiamento público de campanha. Quando isso surgiu, já estava muito claro para mim que isso seria mais uma forma de desviar dinheiro público. Muito mais grave até do que caixa 2 recebido de empresas ou de grandes magnatas, porque uma empresa, ela dificilmente vai prejudicar as políticas públicas. Ela vai ajudar a alimentar a corrupção de um governo eleito por seu interesse, mas ela não prejudica um povo já tão sofrido como o povo brasileiro, que não tem saneamento, que não tem creche, que não tem educação, que não tem saúde a contento. Bom, a partir dessa questão de que o financiamento público de campanha é um mal em si, isso aí explica muito bem por que é que não se deve dar mais dinheiro público a pessoas que não só fazem parte da folha de pagamentos da República Brasileira, mas também daquelas que querem fazer parte. Esse fundo partidário, ele gera um poder muito grande na mão dos presidentes dos partidos, que já não tem uma credibilidade muito boa no cenário da política nacional, e como foi bem colocado aqui pelo Mota logo no começo, é impossível qualquer do povo ser candidato neste país. Todo mundo diz o seguinte, o financiamento público é essencial para que as pessoas mais pobres também tenham chance de chegar a algum cargo, a algum posto e exercer o seu papel dentro da administração da coisa pública. Mentira! Quando você fica de frente, não só com a legislação eleitoral, mas com os regulamentos da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, que exigem que o candidato preste a informação da contabilidade da sua campanha em formatos de arquivo pré-definido, que são impossíveis para um cidadão com PhD entender como é que funciona aquilo. Se você não está de bem
se você não está de conchavo com o presidente do partido, se você não é beneficiário da estrutura partidária que vai fazer a parte jurídica, a parte contábil da sua campanha, você nunca vai conseguir ser candidato. Aliás, se sair candidato e for eleito, não vai conseguir tomar posse no seu cargo, porque você não vai conseguir cumprir essas obrigações que são absurdas, não só da legislação, mas principalmente das regulamentações da justiça eleitoral. E quando nós nos deparamos com um caso como esse, nós vemos aí a notícia de uma gráfica fantasma. Bom, em Brasília, se a gente investigar direitinho, não sobra nenhum. E o que mais me assusta, o que mais me espanta também, é que essas contas foram aprovadas, ou seja, nós temos leis que, na verdade, só afastam as pessoas simples de atingirem, de chegarem ao sonho, de conseguirem exercer algum cargo na administração pública através de um dos dois poderes eletivos, que é o executivo ou o legislativo. Porque, na verdade, esse monte de normas, esse monte de precauções, quero evitar o caixa 2, quero evitar o enriquecimento, quero evitar a corrupção, eu quero permitir que todos participem. Essas normas podem fazer tudo, menos o objetivo pelas quais elas são justificadas.